O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. É alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, aqui na Catedral também, quem estiver participando pela Rádio Vida Nova, meios de comunicação social, minha saudação e a alegria de estarmos aqui hoje celebrando a Eucaristia, renovando a nossa fé em Jesus Cristo. Sim, Jesus é o centro da nossa vida, a razão de nossa vida. É para Ele, por Ele que caminhamos e existimos. Como recentemente no EJC foi tão bem explicitado, Jesus é a fonte de vida, de alegria de todos nós. Nós passamos, fica Jesus. Assim como João passaria e ficaria Jesus, e ficou Jesus. Interessante o Evangelho de hoje, nesse domingo da alegria, como a palavra de Deus nos faz ressuscitar algo sempre em nosso coração, a alegria. Muitos os fatos que vão ocorrendo que, no dia a dia, que balança a nossa alegria, não balança? É a morte, é um acidente que acontece, é uma enfermidade de um parente e outros fatos. E outros fatos das nossas famílias, do cotidiano. Se a gente não tiver fé, a nossa alegria murcha. Eu sempre coloco flores para o Santíssimo. As flores são trocadas, mas o Santíssimo é sempre o mesmo, novo. A gente troca as flores, não Jesus.
Já perceberam isso, né? A gente bota uma flor, por pouco tempo, por mais bela que seja, não é eterna. Agora, Jesus é a vida plena e a vida eterna. Sempre novidade em nossa vida. João também ficou surpreso, preso, o maior dos profetas, com esse alto elogio de Jesus, o maior nascido de mulher, claro que não maior que Maria, porque Maria está na nova aliança, João fecha a antiga aliança, é o precursor. Interessante que o próprio João, elogiado por Jesus, preso por ser coerente com a fé, ele se surpreende com Jesus. João quer contemplar a presença de Deus. João quer ter um olhar contemplativo, quer contemplar a presença daquele que havia sido anunciado pelos profetas, mas ele ainda estava incerto, inseguro. E ele falou, vai perguntar se é ele que haveria de vir ou esperar um outro. Vejam que as coisas de Deus vão se revelando, mas a gente vai percebendo com o tempo. Há mistérios de Deus que só vamos descobrindo com o tempo. Há coisas que acontecem em nossa vida, na vida da igreja, que às vezes o não entendimento pede silêncio e recolhimento. Em minha vida de fé, de bispo, de padre, de cristão, muitas vezes eu pedi a Deus que eu saiba me silenciar e contemplar os seus mistérios. E João quer ter uma certeza no coração, e ele envia os seus discípulos para perguntar se é ele mesmo, e Jesus não deixa dúvida. De fato, ele é aquele que haveria de vir, mas Jesus não responde a João simplesmente, sim, fala para ele que sou eu mesmo. Não, com mais profundidade. E de contar o que vocês estão vendo e ouvindo, porque Deus fala, Deus faz. Deus fala, Deus age. Deus intervém na história por meio de Jesus. E quando Deus intervém na história, é para inaugurar vida na vida das pessoas. Jesus não veio por acaso ao mundo. Veio para realizar um sagrado plano de Deus, outrora anunciado pelos profetas, e hoje Isaías na primeira leitura. E aí vem essa notícia tão resplandecente. Fala para João, pode falar para ele, olha, o que os profetas falaram está acontecendo. Os cegos voltam a enxergar, os paralíticos voltam a andar, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos voltam a viver, e a palavra é anunciada. Jesus veio realizar o projeto do Pai. E aí ele diz, feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Interessante que a vinda de Jesus é para inaugurar tempo novo, amados irmãos e irmãs. E nós não somos seguidores de João Batista, nós somos seguidores de Jesus. E é essa a nossa missão, contemplar a ação de Deus, mas também ser presença viva de Jesus no mundo. Contemplar a ação de Deus e ser presença viva de Jesus no mundo. É missão de quem segue Jesus, devolver a visão aos cegos também. Um pai e uma mãe que se preza, que ama Jesus, estará sempre cuidando da cegueira de seus filhos. Assim também, um pai e uma mãe que se preza, vão ajudar os filhos com toda a dificuldade, com todo o desafio, vão ajudar os filhos a escutar a voz de Deus, porque o mundo tem os seus pregadores. E você, mãe, e você, pai, vai dizer para mim, bispo,
É difícil ser pai, é difícil ser mãe. Ou é fácil? Você é uma voz, mas quantas vozes tentam desviar o seu filho do mundo? Agora, volto de repetir, o EJC escutou vozes falando de Deus. Alguns se encantaram, se inflamaram, vão perseverar. Outros vão dizer, ouvi, foi bacana, mas vai passar. Não creio que 100% vão seguir, mas se um recuperou a vista, voltou a ouvir a voz de Deus, já terá valido a pena. Essa é a nossa missão. Estou no mundo, existo no mundo para curar as pessoas. Ninguém deve criar feridas das pessoas. Nós devemos ser presença curativa de Deus, com palavras de encorajamento, de esperança. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos e passamos pelo mundo não para cultivar a morte, mas para semear a vida e proclamar a boa nova. Portanto, essa é a nossa missão. Eu comecei a missa falando, alegrai-vos sempre no Senhor, mas a alegria cristã tem sempre um preço a pagar. A alegria cristã não é a alegria de entorpecentes, não é a alegria da droga que passa e deixa sequelas. A alegria cristã é a mais, ou melhor, é a única, é a autêntica, e esta ninguém pode nos roubar. A alegria que tem raiz em Deus dá frutos no tempo certo. É esse o convite que eu te faço. Nesta manhã de domingo, você veio à missa, certamente com o coração aflito, com o coração apertado, talvez, com dificuldades, com inquietações. E o bispo está pregando a palavra de Deus. Não desanime, siga em frente. Por isso, São Tiago nos falou hoje também. A comunidade, ele disse, e diz a nós hoje, ficai firmes até a vinda do Senhor. E ele vai dar o exemplo do agricultor, e ele vai dar o exemplo dos profetas. A semente dá fruto não na hora que a gente quer, no seu tempo. E Deus é assim. Deus não é caixa eletrônico, que você tecla e quer o produto ou a nota de R$200, que faz tempo que eu não vejo, né? Deus não é caixa eletrônico. E há pessoas que rezam a Deus como se Deus fosse um caixa eletrônico, quer resposta imediata. Deus não tem a obrigação de nos responder instantaneamente. É preciso aprender, ter paciência do agricultor, e aprender a viver o tempo de Deus. Viver o tempo de Deus. Eu comparo, sempre gosto muito de pensar nas borboletas, que por um tempo tem um estágio feio, e se a gente intervir, nunca será uma bela borboleta. A vida é assim. A vida é assim. Tudo é um processo. O que hoje nós podemos pensar sem horizonte, ou sem porta, ou sem janela, Deus, no seu tempo, alarga o horizonte, abre portas, abre janelas. Não podemos perder a fé, temos que ficar firmes até a vinda do Senhor. Não perder a esperança, com muita paciência, com muita paciência. A fé amadurece, não quando tudo vai bem. A fé amadurece mesmo nas provações, como ouro no fogo. Ser católico e ser cristão não é procurar facilidades,
é procurar fidelidade no carregar da cruz. Eu sempre digo que a alegria cristã não é uma gota de orvalho matinal que seca com os primeiros raios do sol, tampouco uma erva que cedo pode estar bela e de noite com o sol pode estar murcha. Na vida da igreja, muitos vivem alegrias instantâneas, passageiras, mas se não tiver raiz em Jesus, não perseveram, não florescem e não frutificam. Então nós precisamos estar enraizados em Cristo Jesus. Paulo escreveu aos Efésios: estejamos enraizados no Cristo Jesus. E nesse tempo de ventos e tempestades, quantas árvores caem? Como é preciso, nas ventanias do tempo, do mundo, nós fincarmos a nossa raiz em Cristo Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, eis a mensagem da palavra de Deus para nós hoje. Cultivar a verdadeira alegria. Colocar nossa confiança em Deus. Maria, a bem-aventurada, apaixonante jovem de Nazaré, a mulher mais feliz do mundo, mas não significa que ela não enfrentou contrariedades. Ela viveu em todo o tempo proximidade e separação. Proximidade e separação. Quem ficou mais dentro do ventre e do ventre de Maria? Quem teve Jesus tão perto de si mais do que Maria? No entanto, proximidade e separação. Ela não reteve Jesus para ela. Como mãe de Deus, ela entregou Jesus para o projeto do Pai. E no alto da cruz, Jesus, em extremo, indizível ato de amor, nos deu Maria como mãe, na pessoa de João. Filho, eis aí a tua mãe. Eis aí teu filho. Queridos irmãos e irmãs, tenhamos sempre a certeza de que Deus caminha conosco e aprendamos com Maria a entregar nossa vida para Jesus. Eu quero aprender sempre com Maria, como cristão que sou. A minha vida não é minha, a minha vida é da igreja, a minha vida é de Deus. Ninguém é de ninguém. Passamos, fica Jesus. Renovemos, portanto, hoje alegria no coração. E não entenda a alegria de Deus como ausência de problemas, mas a alegria divina é a sua presença para enfrentar os problemas. No silêncio de minha oração, eu sempre peço a Deus que nada neste mundo roube minha alegria, minha confiança, minha esperança em Deus. Faça você também sempre essa oração. Não se desespere, não se entregue. Não deixe roubarem sua alegria. Eu trouxe até uma poesia que eu escrevi já há alguns anos, pensando naquele canto bonito. Ó Deus, salve o oratório, de Jessé nasceu Maria, de Maria o Salvador. Não tem esse canto bonito? Para mim é um dos cantos mais bonitos, que a gente ouve e o coração
transborda de alegria e de esperança. Eu escrevi um dia uma poesia orante e vou dedicar alguns trechos para você, como expressão de amor pela igreja que eu tenho, pela expressão de amor pela igreja que você tem. Vai nascer a flor. Vai nascer a flor da esperança na planície árida dos desesperados, da confiança na planície inconstante dos inseguros, da alegria na planície obscurecida dos entristecidos, da ação na planície inibidora de sagrados compromissos, da pureza no cume da montanha, no coração dos inocentes, da verdade, a flor da verdade, no cume da montanha dos que não se curvam à mentira, da liberdade, no cume da montanha dos que a nada se escravizam, a flor da sinceridade, no cume da montanha dos que são transparentes, da acolhida no vale dos que são rejeitados, da ternura no vale dos que suplicam atenção, da valorização no vale dos que são pisoteados, da dignidade sagrada no vale dos que são violados. A flor da fé no abismo profundo do coração dos que não esmorecem, da esperança no abismo profundo do coração dos que não vacilam, da caridade no abismo profundo do coração dos que cultivam o amor, a flor das virtudes divinas que fazem florir o mais belo jardim. Concluo, salto 4 estrofes. Vai nascer a flor no coração dos que não perdem a confiança na humanidade, que se abre ao mistério do amor de Deus, revelado pela Santíssima Trindade. Vai nascer a flor no coração dos que nutrem e germinam, no tempo presente, flores de eternidade. Amém. E Nossa Senhora das 7 dores, que Nossa Senhora das 7 alegrias nos ajude a ser fiel e trilhar sempre os passos de Jesus. Amém. Amém. Amém.